Jeremias, capítulo 44. Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Versículo 10. Refugiados no Egito, os restantes de Judá foram governados novamente pela regência de seus corações malignos. Começando de madrugada, o Senhor continuava enviando seus servos, os profetas, para adverti-los quanto ao caminho tortuoso pelo qual estavam seguindo. Continuamente, porém, faziam mal a si mesmos e prosseguiam irritando ao Senhor com as obras de suas mãos. Não houve arrependimento, nem tampouco conversão, e ali, diante de Jeremias, estava grande multidão, decidida a seguir toda a palavra que lhe saía da própria boca. Contrariando assim diz o Senhor, o povo deu as costas a toda a palavra que sai da boca de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 4, para seguir as palavras que lhes traria a própria condenação, Mateus capítulo 12, versículo 37. Desviaram os olhos do Rei dos Reis para se inclinar perante a Rainha dos Céus e a esta atribuir a prosperidade de tempos passados. O pecado da idolatria era uma constante no meio de Israel, e a ida ao Egito só aflorou esta prática. Mediante a rebeldia, o castigo era inevitável, e ao cumprir-se o sinal predito pelo Senhor, o povo colheria o fruto de suas más ações. As palavras divinas são palavras de salvação. Delas provém livramento e vida, e obedecê-las é sinal de sabedoria e fidelidade. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Salmo 119, versículo 99. Mas aqueles que as ouvem e não as praticam, recebem o mal que buscam, ainda que a intenção não fosse recebê-lo. As consequências surgem não porque Deus as impôs, mas porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E dando as costas ao Senhor, vem o inimigo das almas e assume as rédeas da situação, fazendo o que ele sabe fazer de melhor: roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Desde o princípio até hoje, as palavras do Senhor ecoam nos quatro cantos da terra, e assim como muitos se escandalizaram com a afirmação de Jesus, eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 48. Milhares têm se escandalizado com as verdades das Escrituras, já que obedecê-las requer a renúncia do próprio eu. As palavras ditas por Cristo com tanto amor à mulher adúltera são as mesmas que ele repete a cada dia, cada pecador que se arrepende. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Estas foram as palavras mais cheias de amor já proferidas pelo nosso Salvador. Não se trata apenas de perdão e de palavras de ordem, mas da essência de seu sacrifício: salvar o pecador. Jesus entregou a sua vida para que não sejamos condenados, e a única coisa que ele nos pede é que nos afastemos do que o pendurou naquela cruz. Tudo o que ele nos pede é o nosso enganoso coração, para que então, transformados pelo Espírito Santo, possamos nos agradar dos seus caminhos, das suas palavras. Provérbios capítulo 23, versículo 26. E então, obedecermos à voz do Senhor, assim como ele, por amor, obedeceu aos mandamentos de seu Pai e em seu amor permaneceu. João capítulo 15, versículo 10. Escolha hoje fazer parte dos que hão de herdar a salvação, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Como salmista, seja esta a sincera declaração de nosso coração ao Senhor: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 119, versículo 97. Vigiemos e oremos. Bom dia, remanescente fiel. Oremos para que o Espírito Santo nos dê um coração semelhante ao de Cristo, obediente,
e submisso a Deus. Rosana Garcia Barros.